graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os filhos seus se entregue à renovação. Olá pessoal, estamos abrindo mais um culto na sua casa, mais uma palavra para a sua vida. Estamos começando mais um programa Renovação. Que bênção que você tem nos assistido, obrigado. Eu queria já iniciar esse programa agradecendo você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado. E hoje mais uma palavra abençoada para a sua vida. Tenho certeza que Deus tem algo novo para você e que você possa receber no seu coração algo que Deus tem preparado para a sua vida. Fique conosco até o final dessa mensagem. Eu tenho certeza que é uma mensagem preparada para a sua vida, preparada para o seu coração. Agradeço a vocês também da nossa região que tem nos acompanhado, essa audiência que tem sido satisfatória às nossas vidas. Espero que você também receba com carinho essa palavra que entra na sua casa. Obrigado por permitir entrarmos aí. Deus te abençoe e daqui a pouco nós voltamos para as considerações finais desse programa abençoado. Fique agora com essa palavra, que Deus possa falar fortemente ao seu coração. Até daqui a pouco. Aleluia. Queridos, sem delongas, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor comigo, na primeira carta do Evangelho, primeira carta de João. No capítulo 4, verso 18, amém? Verso 18 diz assim, do capítulo 4 de 1 João. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena, e os que temem não é perfeito em amor. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Queridos, é interessante porque às vezes nós não conseguimos assimilar corretamente o que é temor. O que é temor? O que é medo? O que é sentir medo? O que é ter temor? Então nessa noite eu gostaria de transcorrer com vocês uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que pode trazer para você uma clareza com relação a isso. Você está servindo a Deus por quê? Porque você tem medo dele ou porque você teme a ele? Há uma diferença entre essas duas palavras. E nessa noite eu gostaria de convidar você que entrasse comigo nessa linha de raciocínio para que nós venhamos a entender o que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Amém? Quando nós dizemos assim, olha, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é perfeito, será que a gente consegue entender o verdadeiro tamanho, a verdadeira grandeza do nosso Deus? Será que a gente tem dimensão do tamanho do nosso Deus? Quando a gente fala assim, olha, o Senhor é perfeito, será que a gente sabe realmente qual é essa perfeição de Deus? Porque o homem, é natural do homem, ele assimilar Deus na sua capacidade. Nós não conseguimos imaginar Deus além daquilo que nós conhecemos. Por exemplo, Deus é grande, mas o que é grande para você? O que é grande para você? Então não tem como falar da grandeza de Deus simplesmente com as pequenas coisas, com as coisas que nós conhecemos como grande. Eu queria levar vocês a entender que não tem como falar da grandeza de Deus sem falar de, por exemplo, uma grandeza espacial. A Terra, por exemplo. O nosso planeta Terra, ele é imenso, ele é grande. Se você for pegar toda a dimensão do nosso planeta, ele é um planeta grande, não é? Mas aí você pega, dentro do nosso sistema solar, um planeta que chama Júpiter. Júpiter, se você olhar para a foto do planeta Júpiter,
você vai ver que no planeta Júpiter há umas manchas. Aquilo ali são explosões gasosas, explosões de resíduos espaciais que ali adentram na atmosfera de Júpiter. E acaba tendo impacto ali e há umas explosões. Aquelas manchinhas do planeta Júpiter é do tamanho do nosso planeta. Aquelas manchinhas de Júpiter. É muito imenso, queridos. O nosso Deus, nós não fazemos dimensão do tamanho que Ele é. Porque nós não conhecemos nada além do que está ao nosso redor. A mente humana, ela é muito limitada. Ela é muito limitada. Se você pegar, por exemplo, o Sol. O Sol ele é 109 vezes maior do que o nosso planeta. O peso do Sol é 1 milhão de vezes mais do que o planeta Terra tem. Vocês estão começando a entender aonde eu quero chegar, queridos? Dentro dessa dimensão da grandeza do nosso Deus, que muitas vezes nós não reconhecemos Ele na verdade como Ele é, e sim como aquilo que nós achamos ou imaginamos que Ele seja. Agora você pega o Sol, que tem 109 vezes, ele é 109 vezes maior do que a Terra, e você coloca do lado da estrela Antares. O Sol fica do tamanho de um pixel. Dá para vocês entenderem, queridos, a dimensão de tudo isso? Dá para vocês entenderem? O Sol, 109 vezes maior do que a Terra, fica do tamanho de um pixel ao lado da estrela Antares. É grande demais. É grande demais. Toda essa grandeza revela, de fato, quem é o nosso Deus, querido. O Deus que você serve. O Deus que você decidiu viver uma vida de adoração na presença dEle. Que você decidiu um dia entregar a sua vida ao senhorio dEle. Se você não fazia dimensão do tamanho do seu Deus, comece hoje a entender a grandiosidade, a maravilhosa graça, a glória excelente do seu Deus. E saber que tudo isso, que para nós é algo imenso, Deus criou tudo. Deus criou todas essas coisas, queridos. Com o poder da sua palavra, o Senhor disse assim, ó, e haja luz, e haja firmamento, e haja separação entre as águas, e haja luminares no firmamento. E tudo isso, com o poder da palavra de Deus, veio a existir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o seu Deus, querido, o Deus que você serve. Olha o tamanho e a grandiosidade desse Deus maravilhoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Dá para ter medo desse Deus, né? Dá para ter medo? Aleluia! Deus é grande demais. Deus é grande. E aí quando nós dizemos, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Será que nós sabemos realmente o que é perfeição de Deus? Se a quantidade de vapor do nosso planeta fosse maior aqui dentro da nossa atmosfera, com o efeito estufa, nós cozinharíamos. Nós cozinharíamos. Você virava um cozido. Se a Terra estivesse um pouco distante do Sol, diminuiria 80 graus. Será que haveria condições de vida? Se estivesse mais próxima, em torno de 70 a 80 graus Celsius, aumentaria. Nós fritaríamos. Era impossível, seria impossível a vida humana aqui na Terra.
o nível de oxigênio. O nível de oxigênio do nosso planeta, ele é 21%. 21%. Se ele fosse 20%, o nosso pulmão não conseguiria puxar o ar. Você não conseguiria respirar. E seria impossível a vida nesse planeta. Se ele fosse 22%, haveria constantes explosões. Porque o oxigênio é um combustível. Vocês estão entendendo, querido, aonde eu quero chegar? Olha a grandeza do seu Deus. Olha a perfeição do seu Deus. Eu não sei quem é mais maluco. Quem fala que tudo isso veio de uma explosão, que se nós formos olhar pela lógica, uma explosão, ela gera catástrofe e destruição, mas a ciência diz que foi o Big Bang que criou tudo isso na perfeição. Ou se é nós acreditarmos em que um Deus todo-poderoso, com as suas mãos maravilhosas, pegou um dia o barro e moldou com as suas próprias mãos e criou a perfeição da vida. Um lugar onde eu e você podemos habitar e viver e desfrutar da maravilha e da beleza da criação, queridos. Só isso já era suficiente, amado, para você acreditar no Deus que você serve, para você começar a entender a grandiosidade do seu Deus, para você parar de ficar fingindo que ama o seu Deus, mas na verdade você não o ama, você tem medo dele. Comece a entender hoje, querido, que o Deus que você serve é grande demais. Deus é perfeito. Bem na hora, o celular tocou. Para com isso, você está de brincadeira. Diante de toda essa perfeição, você vem falar que Deus é perfeito porque o celular tocou bem na hora? Você não sabe o que é a perfeição de Deus. Você não sabe. Isso é perfeição de Deus. Dá para a gente ter noção? Aleluia. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor nessa noite? Que Deus grande, que Deus imenso, que Deus maravilhoso, querido. É o Deus que eu e você servimos, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós temos essa mania de querer limitar o nosso Deus. Nosso Deus é grande demais. E nós pegamos e limitamos o Senhor com aquilo que nós conhecemos, com as experiências que nós temos. Deus é bom. Deus é bom? O que é bom para você? Você não sabe a bondade de Deus, meu amado. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1, e o versículo número 2, amém? Diz assim a palavra do Senhor: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha que interessante esse texto. Nós não conhecemos a glória, o poder, o tamanho, a dimensão do nosso Deus. Nós não conhecemos. Então, por nós limitarmos o Senhor, nós acabamos achando que o juízo de Deus, muitas vezes, ou a maioria das vezes, ele é ruim. Nós achamos que o juízo de Deus, ele vem sobre nós somente para nos condenar. Mas o juízo de Deus, dependendo da condição que você esteja, pode ser benéfico para a sua vida. Aleluia. Porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. O juízo de Deus, ele vai se manifestar de qualquer forma, mas dependendo da condição que você está,
ele pode ser benéfico, ou ele pode ser uma consequência. Sabe por que eu estou dizendo isso, amado? Porque para que Deus manifeste a sua glória em algum lugar, é necessário esse lugar estar em ordem. Deus não vai manifestar a sua glória, e eu estou falando aqui, eu não estou falando de glória de excelência, de majestade, né, de status, não. Eu estou falando de glória, de presença. Porque às vezes nós não sabemos o que é glória. Nós não fazemos ideia. Aí você pega, pensa num louvor que nós cantamos aqui na igreja. Vem com o peso da tua glória. Foi um rio de vida aqui. Olha só. Vem com o peso da tua glória. Nossa, amado. Oh, aleluia. Você não tem ideia, amado, do que você está cantando. Você não tem ideia. Você está dizendo assim: Senhor, manifesta a tua presença na minha vida. Vem com o peso da tua glória, revela-se a mim como o Senhor é. E nós não entendemos quão grande é o nosso Deus, amado. Você não faz ideia do que você canta. Vem com o peso da tua glória. Se Deus revelar realmente a glória, o poder, a majestade, a presença dele na minha e na sua vida, será que nós vamos aguentar, amado? Será que a condição que nós estamos vai ser uma condição em que o juízo de Deus vai ser benéfico para mim e para a sua vida? Ou ele vai ser uma condição de consequência? Porque a glória de Deus manifesta, amado, ninguém aguenta. Todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluia, aleluia. Que glória é essa, amado? Que presença é essa? E quando nós lemos aqui que o Espírito pairava sobre a face das águas, é porque a terra estava um caos. A construção, a criação do mundo estava sendo ali, estava no seu princípio, estava tudo em desordem. As trevas cobriam o abismo, mas o Espírito pairava sobre a face das águas. E por que o Espírito não pairava sobre a face do abismo? Porque a água era o único lugar, naquele momento da criação, que estava em ordem. Você pega uma garrafa de água, se você virar ela de qualquer jeito, a água vai se estabilizar. Ei, amado, como está a sua condição nessa noite? Qual é a condição que você está na presença de Deus nessa noite? Se tem alguma coisa para colocar em ordem, o Senhor está abrindo nossos olhos nessa noite. Organiza-se, coloca-se em ordem, porque eu vou manifestar minha glória. E dependendo da condição que eu e você estiver, meu amado, nós vamos sentir o peso da glória realmente. Porque Ele vai vir com o peso da glória, nos cobrir, nos revestir, nos proteger, nos mostrar quem realmente é o Deus que eu e você servimos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é grande demais, amado. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. É por isso que eu abri mão de muitas coisas. Eu renunciei a minha vida, os meus desejos, as minhas vontades, amizades do mundo, tudo para servir o Deus maravilhoso e poderoso. Aleluia! Não tem prazer melhor do que eu e você estarmos na presença de Deus, porque Deus te ama. E hoje nós estamos começando a compreender a dimensão desse amor, porque Deus criou tudo isso nessa perfeição, para que eu e você existíssemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas amados, o que é medo?
se nós estamos falando do tamanho do nosso Deus, da grandiosidade do nosso Deus, se você serve a Deus realmente, você serve por temor ou por medo? Porque o medo, ele é uma condição ou um sentimento de inquietação mediante uma ameaça. Então o medo paralisa. O medo impede da gente prosseguir. O medo impede a gente desenvolver. Quando nós estamos na presença de Deus com medo, nós ficamos paralisados. Sabe aquela pessoa que está atravessando a rua e de repente vem um carro, pastor Ricardo? Aí ela para, o medo congela ela não sabe se ela atravessa ou se ela volta. O medo é essa condição de pavor e inquietação mediante uma situação. Você serve a Deus porque você tem medo dele? Ou você serve a Deus porque você reconhece quem ele é? Já está dando para começar a entender, né, amado? Aonde eu quero chegar. Aleluia. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no seu coração nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas e o que é temor então? Se medo é um sentimento de inquietação mediante uma ameaça, o temor é reverência, é respeito e é reconhecer a grandeza de Deus como Ele é. Aleluia. Você serve a Deus porque você teme ou porque você tem medo? Será que diante de tudo isso nós não conseguimos reconhecer quem Deus é, querido? Por isso que eu coloquei o título dessa mensagem de O Temor no Senhor. Porque nós temos que temer ao Senhor e não ter medo dEle. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Foi isso que nós lemos. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite 3 tipos de temores que eu e você podemos ter. Amém? Aleluia. Primeiro tipo de temor, o temor culposo. Abra sua Bíblia comigo no Gênesis, no capítulo 3 e o verso 6. Diz assim: Então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também o comeu. Então foram abertos seus olhos, e ambos, e conheceram que estavam nus. Pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: Onde estás? E o homem respondeu: Ouvi a tua voz do jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Olha que condição. É interessante porque antes da queda do homem, antes do homem infringir a ordem de Deus em não comer do fruto, a voz do Senhor entoava de forma diferente. Talvez o homem fazia questão de, na viração do dia, quando o Senhor descia no jardim para se relacionar com ele, o homem fazia questão de ir ao seu encontro. Senhor, é o Senhor, que prazer tê-lo aqui comigo. Que prazer imenso a sua visita. Entra, vamos conversar. O relacionamento do homem com Deus era íntimo. Era íntimo. O homem foi criado na perfeição.
a imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito santo. O homem tinha o caráter de Cristo. O homem era sem mácula. E a forma que nós nos relacionamos com Deus é através do nosso espírito. Não tem como nós nos relacionarmos com o Senhor simplesmente por emoções ou na superficialidade, de uma forma física. Não. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós somos seres tricotômicos, com corpo, alma e espírito. Nós somos seres espirituais, que temos uma alma e que habitamos em um corpo. O espírito é onde nós temos a identidade com Cristo, a identidade com o nosso Deus. A alma é onde está o nosso intelecto, o nosso sentimento, o nosso raciocínio e os nossos sentimentos. Os 5 sentidos estão contidos na alma. Mas o nosso corpo simplesmente é o reflexo daquilo que realmente eu e você é. Mas o homem, mesmo assim, se relacionava com Deus no íntimo. Só que quando o homem peca, infringe a lei do Senhor, o homem tem uma morte espiritual. O homem rompe o relacionamento que ele tinha com o Senhor. Acabou. Rompeu-se. O que a Bíblia diz que separa o homem de Deus? Pecado. E eu estava dizendo para o pessoal que está fazendo o estudo do batismo, que as pessoas confundem pecado com as situações corriqueiras que nós praticamos no nosso dia a dia. Isso não é pecado, gente. Pecado é ser independente de Deus. Pecado é se rebelar contra o Senhor. Pecado é você querer viver uma vida debaixo da sua vontade, ao seu bel prazer. Isso é pecado. E fazendo isso, vivendo uma vida dessa forma, você vai fazer o quê? Consequentemente, cometer atos que desagradam ao Senhor. Mas o pecado é a independência de Deus. Quando Satanás induz a mulher a comer do fruto, ela disse para ela que ela seria conhecedora do bem e do mal, e que os seus olhos iam se abrir. Ou seja, se você comer do fruto, você vai ser independente. Você não vai ficar mais dependendo desse Deus. Você vai fazer o que você bem quer. Você vai ser o seu próprio Deus. É isso que a humanidade quer. É dessa forma que a humanidade vive, longe da presença de Deus, vivendo à mercê do seu bel prazer, caminhando para o inferno, para a condenação eterna. Mas nessa noite, queridos, graças a Deus, que nós temos aqui o privilégio de estarmos caminhando rumo à vida eterna. Aleluia! Rumo à vida eterna. Quando o homem peca, querido, que ele se rompe ali, o relacionamento que ele tinha com Deus, e ele olha e percebe e falou assim: poxa, mas Deus falou para mim que se eu comesse, certamente eu ia morrer, mas eu não morri, eu estou aqui, ó. Mal ele sabia que a morte era espiritual, que o relacionamento que ele tinha com Deus estava sendo rompido naquele momento. E o texto que nós lemos faz o quê? Que eles percebem que estavam nus e se esconde do Senhor. Antes do pecado, o que eu disse? A voz do Senhor entoava de forma diferente, de forma mansa. Mas agora, devido ao pecado, agora eu fiquei com medo. Eu vou me esconder. Senhor está me chamando. Eu vou me esconder. O que o homem diz? Ouvi a tua voz no jardim, tive medo porque estava nu e me escondi. Sabe por que o homem percebeu que estava nu, querido? Mas ele já não vivia nu? Ele nunca tinha percebido isso? Porque o que cobria, meu Deus, o que cobria o homem no início, na perfeição da criação divina, era a presença de Deus. Era a glória de Deus que cobria o homem, querido. Quando o homem peca, a glória de Deus se afasta. O homem morre espiritualmente, o seu relacionamento com o Senhor é rompido, e a presença de Deus sai. E quando a presença de Deus sai, o homem percebe que estava nu, porque os seus olhos se foram abertos para a corrupção, para o pecado, para a malícia.
É desse tipo de glória que eu falei, queridos. Quando eu disse do louvor. Você canta para que o Senhor revele a glória dele na sua vida. É para que ele manifeste a sua presença em você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o homem, por estar numa condição de pecado, teve medo e se escondeu. E é o que acontece hoje, amado. O que acontece quando eu e você pecamos? Quando nós infringimos ao Senhor? Nós nos escondemos. Nós se escondemos. Eu vou me esconder. Eu não venho na igreja. Eu me afasto das pessoas. E tenho medo de encarar a verdade. Na verdade, querido, nós estamos na dispensação da graça, segundo a visão dispensacionalista. Mas a graça, ela abrange desde o início da humanidade. O Senhor vem dando graça e derramando misericórdia sobre a minha e a sua vida. Deus induz ao homem a se arrepender, a reconhecer o erro, a recomeçar de novo. Mas ele não quis. Porque ele diz assim: olha, não foi eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Senhor, não foi eu, foi a serpente. O Senhor queria realmente uma sinceridade do coração do homem, querido. Porque se Deus quisesse acabar com tudo isso aqui, Ele já tinha acabado faz tempo. Porque foi Ele que criou. Olha a grandeza do nosso Deus. Era assim, com o sopro dele isso aqui acaba tudo. Mas o Senhor tem preservado, queridos. E o propósito de Deus é de se relacionar com o homem. Salvação não é o propósito. Salvação é um meio de você a chegarmos a Deus novamente. Salvação não é o propósito de Deus. Salvação é o meio pela qual eu e você podemos nos achegar a Deus novamente, através de Cristo Jesus. Aleluia. Nessa noite, querido, o Senhor nos desperta. Como que está a sua vida? Se há alguma coisa para consertar, queridos, hoje é o momento. Hoje é um momento de ceia, de nós relembrarmos o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Sabe esse Deus imenso que eu acabei de dizer para vocês? Que talvez se você não conhecia, agora você está tendo uma dimensão do tamanho do seu Deus. Sabe esse Deus? Ele se fez homem e veio aqui morrer no meu e no seu lugar. Aleluia. Está na hora de nós colocarmos a nossa vida, querido, no altar do Senhor. Tem alguma coisa para ser consertada? Se ajeite, se organize, porque a glória de Deus vai descer. E no momento em que a glória de Deus vai se manifestar, o juízo vem. Mas dependendo da nossa condição, o juízo ele pode ser benéfico ou ele pode ser consequência. Qual nós vamos escolher? Você serve a Deus porque você tem medo dele? Comece a mudar o seu conceito. Comece a servir a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos medo de Deus por causa da condição que eu e você vivemos. Uma condição de pecado, uma condição de rebeldia, de insubmissão, dura serviço. Não conseguimos se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você teme a Deus ou você tem medo dele? Um outro tipo de temor, queridos, que eu gostaria de comentar nessa noite, é o temor religioso. O temor religioso, ele simplesmente cumpre um mandamento, sem entender ou valorizar o seu propósito. Vou repetir. Cumpre simplesmente um mandamento, sem entender ou valorizar o seu propósito. Sabe o que é isso? Obra morta. Isso para Deus não vale nada, porque não tem vida e não gera frutos.
Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, no capítulo 1. A minha tradução diz assim: o filho honra o pai, e o serve ao seu amo. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o amo, onde está o temor a mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vos dizeis: em que temos nós desprezado o teu nome? Preste atenção nesse texto, querido. O Senhor está dizendo assim: olha, se o filho honra o pai e o servo ao seu amo, se eu, pois, sendo o pai, onde está a minha honra? E se eu sendo o amo, cadê o temor a mim? Olha o que o Senhor está dizendo para o sacerdote. E aí o sacerdote diz o seguinte: em que desprezais? E vós dizeis: em que temos nós desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão profano, e dizeis: em que te havendo profanado? Nisto que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível? Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Oxalá que entre vós houvesse até um que fechasse as portas, para que não acendesse debalde do fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei ofertas de vossas mãos. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e uma oblação pura. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é profana e o seu produto, isso é, a sua comida é desprezíveis. Dizeis também: eis aqui que canseira, e lançaste aos desprezos, diz o Senhor dos Exércitos. E tende trazido o que foi roubado, e o coxo, e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossas mãos? Diz o Senhor dos Exércitos. Mas seja maldito o enganador que, tendo o animal macho no seu rebanho, o vota e sacrifica ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Aleluia. Olha o que o sacerdote estava fazendo, querido: escondendo o sacrifício perfeito e entregando ao Senhor coxo, doente, aleijado, cego. É o que a igreja tem feito hoje. Sabe por quê? Porque é mais fácil servir a doutrinas, é mais fácil servir a religião do que servir ao Senhor. Ninguém quer se submeter não, amado. Ninguém quer se submeter ao senhorio de Cristo. É muito fácil eu chegar aqui, eu bater palmas, eu louvar ao Senhor, eu dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, mas eu não faço nem dimensão daquilo que eu estou falando, porque eu não conheço o Deus que eu sirvo. Porque o meu vir e ir à igreja é simplesmente religioso, não tem obra, não gera fruto, é obra morta. Eu chego aqui, eu fico conversando o culto inteiro, eu fico mexendo no celular, mas eu esqueço que o Deus Todo-Poderoso tem contemplado a minha vida. Ele está esperando um perfeito louvor e uma verdadeira adoração. E o que eu faço dentro da casa do Senhor? Perco o meu tempo. Perco o meu tempo, querido. Porque a adoração no Antigo Testamento tinha a ver com o quê? Com alguma coisa morrendo e sangue escorrendo. E hoje as pessoas não querem pagar o preço. Aleluia. Quando o Senhor Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, ela fala assim: Senhor, nossos pais dizem que é no monte que deve se adorar, vocês dizem que é em Jerusalém. Mas espera aí, vamos entender o que era adoração para essa mulher. Você acha que a adoração era o que nós fazemos aqui no século 21?
levantar nossa mãozinha, dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, ô Senhor, eu te amo. Uma hipocrisia medíocre? Não, querido. A adoração que essa mulher conhecia, sabe o que era? Pegar um animal, levar para sua casa, deixar lá 4 dias, pegava aquele animal, levava na presença do sacerdote. Aquele animal era imolado. Primeiro havia uma imposição de mãos, transferindo a culpa do pecado dela para aquele animal inocente. Aquele animal era imolado, era morto, era sacrificado em prol do pecado dela. Era esse o tipo de adoração que aquela mulher conhecia. E aí ela diz, sabe o que ela diz para Jesus? Ela diz assim: Senhor, aonde eu mato o meu animal? Onde eu mato o meu cordeiro? Os meus pais dizem que é aqui no monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Aonde eu mato o meu cordeiro? O Senhor disse assim: haverá um momento, e já começa agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Não vai precisar mais de local. Você vai ser o sacrifício. Jesus foi o sacrifício vivo por mim e por você, queridos. Aleluia! E hoje, no século que nós estamos, a adoração não chega nem nos pés daquilo que realmente é. Será que você conhece o seu Deus realmente, querido? Você teme a Ele ou você tem medo? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pague o preço. Vale a pena, querido. Entregue o verdadeiro louvor, o sacrifício vivo. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Que apresentais os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Esse é o culto racional? O que você tem feito quando você vem na presença de Deus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você tem adorado ao seu Deus, querido? Ou você simplesmente tem sido religioso? Tem feito só obras? Mas obras que não geram fruto, que não tem vida? Isso é obra morta. Não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. O último tipo de temor que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, e a gente já parte para o final, é o temor reverencial. Nós já falamos do temor culposo, falamos do temor religioso, agora nós vamos falar do temor reverencial. Aleluia. Sabe o que é temor reverencial? É consciência, é ter consciência da presença de Deus, da sua glória e da sua santidade. Temor reverencial é ter consciência da presença de Deus, da sua glória e da sua santidade. Vamos passear mais um pouquinho para a Bíblia? Hebreus, capítulo 11, verso 7. Amém? Hebreus 11, verso 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Queridos, a nossa condição de santidade revela a iniquidade do povo. A nossa condição de santidade revela a iniquidade do mundo. Quando Noé foi tido como louco, Noé
era justo diante de Deus, mas diante do povo ele era louco. A condição de justo de Noé, de acreditar em Deus, de ter convicção do Deus que havia mandado ele construir a arca, foi tão grande que a justiça foi feita, amados. A condição de justo de Noé fez com que o mundo fosse julgado por Deus. Por que só Noé e a sua família não teve consequência do juízo de Deus? Porque a condição que Noé estava na presença de Deus fez com que o juízo de Deus fosse benéfico para a vida de Noé e para toda a sua família. Porque Noé, sendo justo, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É por isso que o nome desse homem está na galeria dos heróis da fé. Porque mesmo ele não vendo nada, ele teve plena convicção do Deus que ele servia, do Deus que ele acreditava. E a condição de justo de Noé fez com que toda a humanidade sentisse o peso do juízo de Deus. Aleluia. Ah, meu irmão. Você teme a Deus ou você tem medo dele? Eu quero que você grave bem essa frase. Porque quando você sair da sua casa para adentrar dentro da igreja, para prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor, você lembre, você está vindo adorá-lo porque você tem medo? Medo do juízo? Medo de ir para o inferno? Medo da consequência? Medo de passar necessidade? Ou você tem temor a Ele? Você teme a Ele porque você reconheceu quem Ele é. Você reconheceu a grandiosidade do seu Deus. Por que você está aqui nessa noite, querido? Qual é o motivo de você estar aqui nessa noite? Você reconhece realmente o tamanho do Deus que você serve? Aleluia. O temor, querido, ele tem tudo a ver com o amor. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Quem ama não tem medo. Porque o amor de Cristo por nós foi incondicional, amado. Ele não requis condições para que eu e você fôssemos amados por Ele. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, verso 8, que Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores. Quando eu e você odiávamos ao Senhor, quando eu e você virávamos as costas para o Senhor, quando eu e você não dávamos a mínima para o Senhor nos amou e enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. Esse é o amor de Cristo, o amor incondicional, o amor que não requer condições. Por isso que o amor, o perfeito amor, lança fora o medo, querido. Hoje as pessoas acham que amor é sentimento. Amor não é sentimento. O amor de Deus é amor incondicional. O amor incondicional, ele é decisão. É por isso que o amor verdadeiro, ele suporta todas as coisas, ele supera todas as coisas, ele espera o tempo que for, ele não morre, porque um amor verdadeiro é um amor decisivo. Eu decido amar independente da condição, independente se esse amor é recíproco ou não. O Senhor ama eu e você, querido, independente se você o ama. Mas nessa noite, eu acho que está bem claro aqui para mim e para você, que nós temos condição e temos prazer em adorar e amar o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você ama esse Deus, querido? Você ama, então adore esse Deus na beleza da santidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quer conhecer realmente esse Deus, querido? Se posiciona, ama Ele, entregue a sua vida na sua total dependência. Comece a buscar mais entender quem é o Deus que você serve. Não fique na superficialidade. Não tenha medo do seu Deus. Não seja um religioso.
mas ame ao teu Deus, tema Ele e reconheça quem Ele é. Aleluia. Fique em pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Para eu finalizar nessa noite, eu gostaria de ler um texto que está em Hebreus, capítulo 12, o verso 28. E ele diz assim: pelo que recebendo nós um reino que não pôde ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Sirva ao Senhor teu Deus pelo que Ele é, aleluia, pela sua santidade, pela sua grandeza, pela sua gloriosidade. Quer conhecer Deus, querido? Coloque a sua vida em ordem e peça para que Ele revele o peso da tua glória em você. Aleluia. Você quer sentir Deus? Quer sentir o peso da glória do Senhor? Quer sentir a presença desse Deus maravilhoso? Como que um Deus tão grande pode caber dentro de mim e de você? Olha a dimensão, olha o tamanho desse Deus, amado. Quer saber como? Entra na presença dEle, se posiciona, sirva a Ele com temor, com reverência, reconhecendo quem Ele é. E eu tenho certeza que Ele vai se manifestar em você. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Levanta as suas mãos e comece a adorar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do Trino Deus, manifesta o teu Entra na presença do seu Deus nesse momento, revela o peso da tua glória. Agora você está entendendo o que você está cantando. Talvez você não tinha dimensão do que você cantava. Agora você vai poder cantar, sabendo que você está chamando a presença de Deus para a sua vida, querido, para que Ele se revele em você. Aleluia! A verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Espírito do Trino Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Estamos de volta. Eu queria agora fazer uma oração. Eu sei que você recebeu essa palavra. Que Deus possa continuar falando contigo. Aproveito para te convidar aqui. Nós estamos com as portas da igreja abertas para você, para sua família. Se você não congrega em nenhum lugar, se você está cansado já de algumas coisas que você já viu, se você está decepcionado com alguma coisa, você é meu convidado. Venha conferir de perto aqui. Eu te convido para vir conhecer essa igreja, conhecer esse ministério. Tem lugar, tem espaço para você, tem espaço para a sua família. É uma honra poder contar com a sua presença aqui. Vem aqui para a gente te conhecer de perto. Mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer essa oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos. Querido Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade de poder entrar na casa desse teu filho e poder transmitir a tua palavra. Que o teu Espírito possa ser o agente condutor, Pai, dessa mensagem, e que esse amigo ouvinte possa receber essa palavra no seu coração e essa palavra fazer guarida em sua própria vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe, Deus te guarde. Fique com Deus. Estaremos sempre juntos nessa mesma programação. Até mais. Nos vemos por aí. Em sua família é bênção de Deus. A graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os seus. Se entregue à renovação.
Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues é uma empresa qualificada no segmento de montagens, instalações, manutenção e automações elétricas e eletrônicas, hidráulica e pintura. Seja na sua casa, no seu prédio, comércio ou empresa, a Alexandre Rodrigues conta com profissionais altamente qualificados, prezando pela qualidade e eficiência nos serviços prestados. Alexandre Rodrigues. Aluzine Ferramentas. Monte seus móveis planejados de uma forma simples, rápida e com total precisão. Aluzine Ferramentas. Agora é possível qualquer pessoa montar móveis planejados através de nossos exclusivos gabaritos de montagem. Utilizando dispositivos de fixação para montagem como cavilhas, VB, minifix, rafix e dobradiças, você conseguirá montar facilmente o seu móvel desejado. Monte lindos móveis planejados com simplicidade, rapidez e precisão. Aluzine Ferramentas. Com 5 lojas para melhor atendê-lo, 3 lojas em Americana e 2 em Piracicaba. Laços de fita, pijamas, lingerie, moda praia e fitness.